minha saudação neste momento a todos os alunos do nosso curso EAD em Teologia pela Faculdade João Paulo II, FAJOPA. Eu sou o Padre Reginaldo Marcolino, sou mestre em Teologia Dogmática ou Teologia Sistemática pela PUC de São Paulo. Eu leciono aqui na Faculdade João Paulo II desde o ano 2009. E é uma alegria neste momento me dirigir a vocês falando um pouquinho sobre a fé. Então o tema desta nossa aula inaugural é a questão da fé. Eu gostaria em primeiro lugar de apresentar alguns elementos deste lugar da teologia. Em primeiro lugar, a gente tem que falar um pouco sobre a fé. A fé envolve ato de confiar, um ato, uma dimensão imensurável. Ela é caracterizada como adesão, aceitação, submissão a Deus e aos seus desígnios. É uma realidade anterior à pessoa e ao mesmo tempo diferente dela. Consegue existir mesmo quando compartilhada pela racionalidade. Muitos às vezes pensam assim: porque eu tenho fé, então eu deixo de lado os elementos da razão. Não, é preciso unir razão e fé. Por isso mesmo, São João Paulo II escreveu um documento chamado Fides et Ratio, fé e razão. Então, quando nós falamos da fé, esta consiste em fazer afirmações e aceitar uma série de verdades. Assim, muitas vezes, se liga fé ao conhecimento, ao saber da fé. Aí a teologia acaba sendo uma reflexão apologética sobre a fé e um discurso ao mesmo tempo que organiza todos os dados da razão. No campo da teologia a gente pode dizer o seguinte: há uma submissão da razão à fé. Uma submissão. Não ignoramos os dados racionais. Nós cremos com a razão. Cremos com a inteligência. A fé não nasce de argumentos de racionalidade. A fé é, antes de tudo, um ethos, que a gente pode dizer, como você pode bem ver, comportamento. Nós temos um teólogo espanhol chamado Castilho, que afirma o seguinte: o determinante para encontrar Deus não é a fé, mas a ética, que se traduz em respeito, tolerância, estima e também misericórdia. E ainda continua Castilho dizendo: a teologia afirma que Jesus é a encarnação de Deus, ou seja, Jesus é a humanização de Deus. Assim, a fé não é uma verdade distante ou ideal, mas uma prática verdadeira, um comportamento verdadeiro. A fé tem relação com o jeito de ser e ao mesmo tempo o jeito de estar. A fé é uma referência fundamental ao ser, ao estar no mundo. A fé é o lugar onde a gente enxerga as coisas. Que bom enxergarmos as coisas com o olhar da fé. A reflexão teológica, que parte daí, será apenas um enunciado de verdades. Por isso que a natureza da teologia não é nem ser catequese, nem querigmática ou missionária. Essas coisas são importantes, é claro, sabemos. Ao longo de toda a teologia, nós estudaremos isso também. Mas, sobretudo, a natureza da teologia é fazer com que tenhamos uma compreensão de como nos situar na vida. Por isso que a gente diz que a teologia, ela é uma interpretação. E ao dizermos que a teologia, ela é interpretativa, é uma interpretação, nós colocamos a teologia lado a lado das ciências humanísticas.
Assim, a gente pode dizer, a teologia é uma ciência interpretativa. A teologia é a fé que busca sua compreensão. É um sistema vivencial. Não é uma interpretação assim aleatória, mas se afirma criticamente, racionalmente, na própria fé. A razão faz o papel da crítica. Por isso que eu dizia, nós cremos com a inteligência. Tanto as afirmações da fé, da teologia e do dogma ocupam também esse lugar dentro da crítica. A racionalidade, então a racionalidade, não cabe ficar justificando isso ou aquilo, construindo um edifício doutrinal. A razão cabe à crítica. Por isso que nós cremos com a inteligência. Sem a crítica, todos nós ficamos mercê da arbitrariedade da conjuntura. A crítica jamais impede as opções. A crítica dá um preço às opções, o que é diferente. O papel da crítica é então sempre colocar questionamentos, não como juízo de valor. O critério então da razão é ver a sustentabilidade do argumento. Isso tenta demonstrar se tal realidade está apenas ligada a um gosto pessoal de cada um. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente escuta hoje algumas notícias, vê alguns vídeos, pessoas tentando fazer uma espécie de teologia ligada ao seu gosto pessoal. Não, a teologia não é o gosto pessoal de cada um. É uma ciência interpretativa que entra também no campo da significação. Significação é ver o que é significação no mundo, o sentido das coisas. A teologia, então, com isto, abre sua reflexão às realidades humanas. Não como descritiva ou definitiva, mas a teologia como interpretação, no campo da interpretação. Dessa forma, situa-se sempre ao lado do relativo, não do relativismo ou absolutismo, do relativo. Um jeito de compreender melhor a importância do papel da interpretação é dar uma olhada assim lá para a história, pois com ela, com a história, vemos como as interpretações pagam tributo ao seu tempo. O que vale para uma época, talvez não seja oportuno para outra. Daí a questão do relativo que eu falava. Mostra que uma situação nem sempre foi como a conhecemos. E também que não necessita ser assim para sempre. Não estamos falando aqui de conteúdo de fé. O conteúdo de fé é algo doutrinal, instituído, imutável. Nós estamos falando de metodologia, como entender e como aplicar os conteúdos de fé. Isso tudo então faz com que a gente entenda, de fato, que a teologia é uma ciência interpretativa. O que seria uma ciência interpretativa neste caso? Uma ciência de diálogo. Por isso, quem determina o vocabulário e a expressão, a forma de expressão da teologia, vai ser o seu interlocutor. Se nós darmos neste momento uma olhadinha para a história, nós vamos ver alguns interlocutores que dialogaram com a teologia. Então, olhemos agora os interlocutores da teologia. São campos do conhecimento que contribuíram com a teologia, exigindo da teologia uma clareza, um rigor. Estes interlocutores modificaram totalmente o pensamento teológico. Por isso a gente diz, a teologia ela não é uma teologia pura, ela não é um monólogo. Então vamos assim rapidamente percorrer um pouquinho os principais pontos da nossa história
começando lá com a teologia apostólica, nos primeiros séculos, depois dos apóstolos, poderíamos dizer aí pelo menos os 3 primeiros séculos do cristianismo, meditando um pouquinho e refletindo nesse sentido. Então, ao olharmos a teologia apostólica, o primeiro interlocutor da igreja nascente é o judaísmo. A teologia é marcada pela confissão de fé que Jesus é o Messias. Ora, fora do judaísmo, esse título de Messias não tem sentido nenhum. Messianismo é uma esperança que não encontra ressonância fora do judaísmo, pois o Cristo ungido é aquele que irá instaurar o reino de Deus, restaurando o reino de Israel. A categoria de referência de reino de Deus é dos judeus. Outra categoria que a gente encontra nesse período é a categoria ressurreição. O movimento apocalíptico é o que se refere à ressurreição. Então, tanto que lá na língua do Novo Testamento, no caso grego, a palavra usada para a ressurreição é de elevação, restauração. A noção, então, de sacrifício, remissão dos pecados, aliança, este tipo de linguagem que está presente hoje em nosso vocabulário, adotado por nós cristãos, isso tudo se deu a partir do judaísmo, que na exigência de um maior rigor, de uma maior clareza, fizeram a igreja melhorar a sua demonstração de fé. Isso é importante, demonstração de fé. Então a teologia dialoga em cada tempo e lugar com um interlocutor, e isso traz à tona sempre uma nova demonstração de fé. Nós poderemos citar também o contato que a teologia teve com o estoicismo. Eu não sei se você tem conhecimento de filosofia, mas em todo caso, uma noção assim bem sumária do estoicismo é falarmos da referência com o logos, que seria uma espécie de princípio vital, primeiro elemento constitutivo de vida. Então, para os estoicos, o logos não é criação do humano, mas manifestação do mundo divino. Tem uma origem meio aos deuses. Talvez você já ouviu falar da mitologia grega. Então, os deuses. Esse logos é o quê? Origem da vida. Princípio também de racionalidade para os gregos. Sabedoria enquanto manifestação da divindade. E daí entra para os estoicos algo de suma importância, a prática das virtudes, como aproximação do logos. Assim como outras correntes filosóficas possui como marca controlar as paixões à semelhança do logos, se não perde-se a continuidade do mundo, pois se perde a estabilidade, nós vemos então que os estoicos valorizam muito esta questão da prática das virtudes. Isso traz a ideia de perfeição de comportamento moral, ligado, é claro, aos heroísmos da antiguidade. E de alguma forma, para os estoicos, o sofrimento faz parte da vida humana. Assumir o sofrimento é um ato heróico. Suportar o sofrimento com garbo. Então, a marca da reflexão é do logos em si e não do logos para nós. Então, grave bem. Chegou o momento em que a teologia entra em contato com o estoicismo. Prática das virtudes, busca de racionalidade, o logos em si, e isso
irá influenciar o pensamento da teologia de alguma forma, enquanto demonstração de fé. No outro período, a gente pode dizer também do contato da teologia com o neoplatonismo. E aí nós temos algumas figuras de destaque, destacaria para você Plotino e Agostinho. O neoplatonismo tem ponto comum com o estoicismo em algumas coisas. Recupera Platão, o neoplatonismo, na busca da sabedoria pela sabedoria, que não se refere a coisas pequenas, mas coisas grandes, por isso ideais. Conhecer as coisas de Deus para organizar, por exemplo, o mundo e a igreja. A teologia passa a ser busca do entendimento de todas as coisas. É preciso então conhecer a forma de organização ideal do mundo. A busca do mundo ideal, que é distinto do real, sombra do verdadeiro. O conhecimento pelo conhecimento consiste em saber as dificuldades que o real tem de ser ideal. O real é sempre falso. O que se precisa conhecer é Deus em si. Pois a referência deste momento é quem? Deus. O que experimentamos de Deus aqui não é necessariamente verdadeiro para o neoplatônico. E isso leva a teologia a caminhar agora em caminhos metafísicos. A busca, então, ou no diálogo com o neoplatonismo, a busca é tentar conhecer Deus em si, e não Deus para nós, Deus conosco. Aí está uma mudança no modo de fazer teologia, de demonstrar a fé, pois os pressupostos agora não vêm mais do judaísmo, como os judeus pensavam, a ação de Deus na lei, mas agora entra de cheio o helenismo, Deus em si. A história, neste caso, não é mais lugar da revelação de Deus, pois ela é falsa, distinta do ideal, pensam os neoplatônicos. Entra a linguagem metafísica. Para além da imanência, existe uma realidade de transcendência. Busca-se saber como é a relação, não de Deus conosco, mas de Deus em si. Não a economia da salvação, mas as transcendências. Economia da salvação, as etapas, como Deus se revela. Nós veremos depois em Teologia da Revelação, isso muito bem explicitado. Então voltemos. Para o neoplatonismo, não se discute mais a história. A história é sempre falsa. Então, não se pensa, por exemplo, com relevância o comportamento de Jesus, mas a essência de Jesus, a natureza de Jesus. Por isso, estudando depois, lá na frente, Cristologia, vocês vão ver, falando das duas naturezas de Cristo Jesus, a natureza humana e divina. Isso vem do contato da teologia com o neoplatonismo. Ainda o neoplatonismo começa a pensar no Jesus pré-existente e da valorização da paixão e morte de Jesus por ser o seu retorno ao mundo celeste. O ideal, então, olha lá o neoplatonismo pensando, o ideal é retornar ao começo. A história é sempre queda, conforme o tempo vai piorando, vai passando, vai piorando, há um afastamento do ideal. O cristianismo envereda por este rumo por causa então do seu interlocutor. Com isso, ela se transforma a teologia. A diferença, então, notemos, é por conta do interlocutor. Não é questão de qualidade, é questão de diálogo com o tempo ali em que se estabelece esse diálogo. Já vimos,
Falamos do diálogo lá com a teologia apostólica nos primeiros séculos, o diálogo com o judaísmo, o diálogo com os estoicos, falando da prática da virtude, a busca do logos em si, e agora vimos o diálogo da teologia com o neoplatonismo, a busca de coisas ideais, a essência, a natureza das coisas. Também a teologia, ela teve contato com o aristotelismo. Muitos já ouviram falar de Aristóteles. Esse contato influenciou o entendimento da verdade das coisas. A verdade como adequação com a realidade. A verdade, ela pode ser, sim, no pensamento aristotélico. A verdade pode ser atingida. A verdade pode ser sistematizada, organizada, reunida numa obra. O contato com Aristóteles permite ver a verdade através das experiências. O conhecimento, ele é possível e é verdadeiro. Portanto, na teologia, há verdades que podem ser demonstradas através de argumentos. A verdade é ideal e pode ser possuída. Ela cabe num sistema harmônico. Se às vezes você mexe no sistema, você mexe na ordem da coisa para o aristotélico. O indivíduo tem que saber a ordem do sistema para não atrapalhar o andamento do sistema. O significado já não importa, como a gente viu lá no pensamento neoplatônico. O significado já não importa. O que importa é a realidade. Há então uma supervalorização do objeto, do mundo objetivo. A verdade é uma só e está no objeto. Não passa pelo sujeito, não passa pela pessoa. Por exemplo, a visão sobre os sacramentos, e depois estudaremos ao longo do nosso curso os sacramentos, passa por isso. Jesus está presente na Eucaristia, mesmo que não haja fé. É um exemplo desse contato com o mundo aristotélico. Temos ainda o contato da teologia com o mundo jurídico. Nós sabemos historicamente que junto com o desenvolvimento de uma civilização, vem a reboque a necessidade de uma burocracia que organize o Estado, a vida cotidiana dos seus habitantes. Durante este período de organização da Idade Média, a teologia, por exemplo, é organizada numa linguagem jurídico-administrativa. Isso mostra a fé que prescinde a qualquer tipo de racionalidade. A teologia se expressa numa linguagem que pode ser compreendida aos seus contemporâneos. Por exemplo, a racionalidade tributária. Como, por exemplo, algo fortemente criticado pela Reforma Protestante de Lutero. Reza isso e você vai ganhar tantas indulgências. Como, por exemplo, muitos que se confessaram antes do Concílio Vaticano II, cometeu tal pecado, então você vai rezar tantos Padre Nosso, tantas Ave Marias. É preciso, então, tantas missas para tal finado, e etc. E aí entra de cheio com isso a linguagem canônica. Lícito, ilícito, válido, inválido, consentimento, paróquia, jurisdição, etc. Cabe à igreja a regulamentação da vida. Olha só, o contato com este mundo jurídico trouxe esta demonstração de fé. Cabe à igreja a regulamentação da vida. A igreja se torna então o quê? A legisladora. Por isso a Inquisição entregava ao Estado para a execução da pena. Neste procedimento que a igreja é criticada, então, como já disse, pelos reformadores, pela linguagem teológica, já que ela possui uma consequência pastoral e também comunitária. Há um só Deus, olha a linguagem
que vem aí desse mundo jurídico. Há um só Deus, uma só fé, uma só igreja. E aí vem um só Papa. Não estou criticando, estou falando como a nossa linguagem, demonstração de fé, diálogo teológico muda de acordo com o nosso interlocutor, no caso, o contato com o mundo jurídico. Então não se trata de uma época, mas de uma teologia que possui um interlocutor específico. Gostaria então de falar nesse momento do contato da teologia com o renascimento. Quando nós falamos do renascimento, nós falamos de um ambiente feudal diferenciado. A cosmologia gira em torno de um humanismo. Tudo, o mundo, a partir de então, da entrada do renascimento, gira em torno de um humanismo. O ser humano ocupa o centro das preocupações das ciências jurídicas, das ciências artísticas, etc. Até então, a cosmologia precedia a antropologia. Agora entra em evidência o ser humano. A teologia dialoga com esse movimento, passando lado a lado com esse elo. Mas vai fazer sucesso só depois do Renascimento. Na época do Renascimento, o encontro da teologia com ela deixa algumas indicações, é verdade. Como, por exemplo, a igreja abriu as janelas das artes, valorizando as artes, os artistas. As comunidades se abrem a um comportamento, nós poderemos dizer, renascentista. Mas a gente percebe, a teologia ainda estava lá com o seu pensamento medieval, escolástico. A matéria, então, ela é renascentista, mas a forma ainda, nesse contato, nesse diálogo, era medieval. O Renascimento chega até dialogar com a mística, mas não consegue dialogar direito com a teologia. Com isso, a igreja se afasta cada vez mais dos outros interlocutores e, consequentemente, do mundo. Se afastando do Renascimento, afasta-se também do seu filho, a modernidade. Na primeira metade do século XX, a igreja encontra forma de diálogo com a modernidade, devido às ciências históricas e algumas questões, como, por exemplo, a racionalidade, o retorno do sujeito que conhece, a importância da história. Assim, quando se encontra com o antropocentrismo, a coisa muda de figura, porque entraram os elementos, a racionalidade, o sujeito que conhece, a importância da história, ou seja, a historicidade. O encontro com tais categorias facilita a chamada virada antropológica de Karl Rahner. O homem no centro da reflexão teológica. Se nós avançássemos um pouquinho, e é o bem específico da minha área, falando de antropologia teológica, é ver o homem a partir de Deus. Então Rahner vai desenvolver que o homem agora está no centro da reflexão teológica. O pensamento dele vai desembocar no Concílio Ecumênico Vaticano II. Com isto nós reconhecemos que, embora atrasada, a igreja se encontra com a modernidade. Uma teologia moderna não se faz em cima do argumento de autoridade, mas do fato de oferecer aí argumentos que dialogam com a modernidade. Não é sujeição àquilo que é moderno, mas é estabelecer parâmetros de diálogo, de conversa. Com isso, eu quero saber a verdade que o outro tem e mostro também a verdade que eu possuo. A nossa verdade é a verdade teológica, é a verdade da palavra de Deus.
Por isso mesmo, é uma teologia, quando a gente fala de uma teologia interpretativa, é uma teologia que se situa na história do contexto. Não possui o desejo de ser eterna, mas quer trazer para a atualidade justamente a fé perene. Os argumentos e conclusões são situados, bem situados, mas relativos, porque dialoga. Leva-se em conta o homem situado num contexto. Uma teologia que se insere no quadrante da realidade se enquadra também nas regras da história. Inserindo-se nas ciências históricas, a teologia se enxerga como hermenêutica. Essa palavra, esse termo hermenêutica, significa justamente interpretação. Não estamos no estudo das essências, como pensavam os neoplatônicos, mas do significado. A referência da teologia não é demonstrar o que é real, mas um elemento que ajuda o sujeito a se situar no mundo que é seu. Assim aumenta o número de interlocutores da teologia. Nesse contexto, por exemplo, nasce a teologia da libertação. E aqui não estamos dizendo que ela foi boa ou ruim, mas foi um contexto. A teologia que dialoga com a arte, por exemplo, com a literatura, não construiria uma outra referência, uma outra teologia. Assim como a teologia que dialoga com a filosofia também desenvolve uma linguagem própria. Não é uma nova teologia, não é um novo conteúdo de fé, mas é um diálogo que se desenvolve com isto, uma linguagem própria para se falar da fé. Variando então o interlocutor, varia a teologia na sua linguagem, na sua expressão. Significará de outra forma referências da fé de acordo com quem ouve. Uma teologia que dialogue com a arte, por exemplo, navega então por lugares nunca navegados. A aproximação da teologia com essas realidades foi feita de modo diferente do que foi com a filosofia, exigindo, portanto, sempre métodos diferentes. Diante de todas essas afirmações, que com certeza você que ficou aí me vendo, me ouvindo, acompanhando o texto, muitas coisas, muitas ideias surgiram, é importante nos perguntarmos: quem são hoje os nossos interlocutores? Com quem a gente dialoga? A lei pela lei? Dialogamos com esse mundo que está aí, com violências explícitas, situações emergentes, às quais precisamos ter uma sensibilidade própria, um olhar específico. A linguagem que nós usamos, ela é adequada para os nossos interlocutores? Ou usamos uma linguagem jurídico-canônica? Tudo passa pela burocratização do nosso agir. Nós temos clareza que fé e formas de expressão de fé nem sempre são sinônimos. Uma coisa é a fé que eu tenho, que eu possuo. Outra coisa são as expressões desta fé. São coisas distintas. Faço votos nesse momento que todos vocês que iniciam conosco o curso de teologia, que vocês sejam bem-vindos, que vocês aproveitem todas as reflexões. Para além das reflexões, busquem o aprofundamento com as bibliografias indicadas, com todo o sistema de organização que a nossa Faculdade João Paulo II oferece. Agradeço nesse momento a todos vocês que estiveram conosco nesta aula inaugural.
Que Deus abençoe todos nós. Desejo que de fato você consiga dialogar com a teologia, com o saber teológico e a partir desse diálogo estabelecer um diálogo ainda mais eficaz em sua comunidade, na sua família, no ambiente de trabalho, ou seja, com o mundo em que todos nós vivemos. Que Deus abençoe você.